Boa tarde a todos. Meu nome é João Ricardo Schneider. Eu vou estar aqui com vocês na próxima 1h30 falando um pouco sobre estudo, memória e retrocognições. Então, gostaria de dar boas-vindas aos nossos ouvintes, aos nossos participantes. Sintam-se à vontade para fazer pergunta, qualquer coisa, que na medida em que eu consiga responder, eu vou estar atendendo vocês. Então, para a gente começar aqui, a primeira transparência, eu coloquei uma foto de uma divindade, uma deusa grega, que o nome dela é Mnemosine. A gente já vai falar um pouco mais sobre ela. Então, isso é só uma ilustração aqui para começar. Bem, pessoal, vamos começar falando um pouco sobre a memória. O que é a memória? A memória é um daqueles atributos que ele é tão intimamente relacionado com o que a gente conhece por consciência, aquilo que a gente chama de consciência, que é difícil até a gente definir o atributo. É um atributo que ele está muito intimamente relacionado com o que a gente conhece por consciência. Quando eu vou falar sobre o assunto, eu costumo fazer um questionamento para as pessoas, que é o seguinte: imagine como seria a manifestação de cada um de vocês se fosse tirada de vocês a memória. Eu acredito que se for tirada a memória, o que nós entendemos pela nossa consciência deixa de existir. Deixa de existir, porque a memória é aquilo que faz a gente ser quem a gente é. A nossa consciência, a nossa personalidade, nosso temperamento, traços de manifestação, predileções, afinidades, gostos, trejeitos, facilidades, experiência, conhecimento, habilidades, tudo que você for pensar com relação àquilo que dá estrutura para a consciência, aquilo que forma, que dá as características de uma consciência, tudo isso está relacionado com o conceito de memória. Então, se a gente tirar a memória de uma consciência, ela vira um vegetal de novo. Então, de modo que isso é muito importante para o estudo da conscienciologia. Talvez seja, de todos os atributos conscienciais que a gente estuda, aquele que está mais relacionado com a estrutura da consciência. Então, no momento que eu entendi isso, eu percebi que estudar memória seria muito importante para o meu desenvolvimento e para poder ajudar os outros aí a caminharem com o desenvolvimento pessoal de cada um. Então, essa é a questão da memória. Existem várias pesquisas na ciência convencional, nas neurociências, na biologia, vários pesquisadores que estudam a memória, várias linhas de pesquisa que estudam o mesmo assunto. Mas, de uma maneira bem simplificada, as 4 principais etapas da memória seriam as seguintes. A primeira seria a percepção. O que é a percepção? É tudo aquilo que, através dos sentidos físicos, do parapsiquismo, tudo aquilo que entra em contato com a consciência. Então, as nossas entradas sensoriais, ou as nossas entradas perceptivas ou paraperceptivas, elas fazem com que nós, eu digo nós enquanto consciências, cada um de nós enquanto consciência, entre em contato com a realidade, com o mundo, com o universo. Então, o contato da consciência com o universo se faz através das percepções dela e das parapercepções dela. É isso que são esses elementos que, quando a consciência absorve isso, ela traz para dentro do universo íntimo dela essas percepções. Isso é que é a matéria-prima da memória dela. Então, para a gente usar uma analogia simples. A segunda etapa do processo da memória, ele já está relacionado com uma questão de o que a gente vai fazer com o que foi absorvido. Então, é uma etapa que alguns autores chamam de etapa da codificação. Existem alguns filósofos da filosofia da consciência que eles chamam essa etapa de apercepção.
que é o quê? É aquilo que a consciência faz no momento que ela pega uma percepção e absorve aquilo. Então, o que ela faz com a informação que chega até ela? Porque o que acontece? Cada um de nós já tem um arcabouço de memória, já tem um conjunto de informações que isso faz a gente ser quem a gente é. Qualquer percepção nova que você tenha, no momento que ela entra no universo íntimo da tua consciência, a consciência naturalmente ela começa a procura encaixar essa nova percepção na estrutura que ela já tem desenvolvida. Então, esse conceito que você pega, essa informação, ou qualquer coisa que entre no universo íntimo da consciência, ele primeiro vai ter que ser categorizado, vai ter que ser organizado e armazenado dentro de daquilo que a consciência conhece. Então, por exemplo, se você pegasse uma pessoa, um camponês lá da Grécia Antiga, e entregasse um smartphone na mão dele, um iPhone, ele não ia conseguir processar o que é aquilo, não ia conseguir entender o que é aquilo. Por quê? A percepção dele seria igual à nossa hoje. Ele ia ter contato através do tato, através da visão, através da audição, ele ia ter contato com os recursos daquele aparelho. Mas como ele não tem nenhum conteúdo mnemônico, ele não tem nada na memória dele que ele possa associar com aquela informação que ele está recebendo, ele não ia conseguir processar, ele não conseguia entender e muito menos tirar proveito do equipamento. Então esse processo da codificação, ele é o contato do conteúdo percebido com o conteúdo que a consciência já possuía antes. Então esse contato de um com o outro e como vão se encaixar essas duas realidades e como a consciência vai processar isso é o que a gente chama de codificação ou a percepção. Essa é uma etapa muito importante. Agora, a terceira etapa é a questão da recuperação. Eu lembrei de uma colega minha que é bibliotecária, que ela me disse uma vez, como a gente estava organizando uma biblioteca, ela me disse o seguinte, falou: uma biblioteca ela só é útil se você conseguir organizar ela de um modo que você possa recuperar a informação depois. Senão o que adianta você organizar uma biblioteca que você não vai achar nada lá? Então a recuperação é isso. Como você vai conseguir resgatar aquela informação que foi gravada no teu universo íntimo, que foi gravada na tua memória. Então a recuperação dessa informação era tão importante quanto as outras etapas. Porque o que adianta você adquirir uma informação se você não consegue usar ela, depois não consegue resgatar ela? Então esse resgate da informação e esse emprego da informação é fundamental aqui no processo. E a última etapa, que parece engraçada, parece contradizente ela seria contraditória com os anteriores, mas não é o processo do esquecimento. Deixa eu só retornar aqui um pouquinho, porque tem uma pergunta de um colega nosso, está dizendo lá: seria a decodificação da informação anterior? Adriano, eu não entendi muito bem qual é a sua pergunta. Se você puder esclarecê-la melhor para mim, que ela seria a decodificação da informação a que já existia no universo íntimo, vamos dizer assim, no cérebro, no paracérebro. Se é a decodificação, se é nesse sentido que eu entendi, aí não. Seria o quê? Seria a decodificação da informação nova que está entrando agora e o encaixe nela naquilo que já existe. Então a etapa da codificação seria isso. É como você associar a informação nova com o que você já tem no teu universo íntimo. Se era essa a sua pergunta, legal. Se não era bem isso que você queria que eu falasse, eu peço que você reformule sua pergunta, por gentileza. O nosso amigo Willy está perguntando se o arco voltaico ajudaria a recuperar a memória. Seria útil também para quem está aplicando o arco. O arco voltaico, aí eu teria que dar uma introdução para talvez alguém que não conheça a informação. Arco voltaico é uma técnica energética que nós usamos na Conscienciologia,
que ela consiste no quê? Em você colocar o energizador, colocar uma mão na frente da testa da pessoa que vai ser assistida e outra na nuca, atrás aqui, ó. Então, com as duas mãos, assim, uma na frente e uma na nuca, promover uma energização para desbloquear toda a região da cabeça e, com isso, melhorar a condição energética dessa pessoa. Willy, sem dúvida, o desbloqueio dos chakras da cabeça melhora a memória em todos os aspectos. Inclusive, você poderia fazer o teste, fazer um arco voltaico e depois ir estudar. A tua velocidade de raciocínio, tua compreensão, entendimento, concentração, memória melhoram. Então, esse é um teste que ajuda. Seria mais para a pessoa que está sendo desbloqueada. O energizador também poderia ser útil, mas no sentido de que quem trabalha energia mantém os chakras mais desbloqueados. E esse desbloqueio predispõe à cognição. Deixa eu atender aqui o Adriano de novo. Vamos ver. A recuperação seria uma decodificação da velha informação passada? Sim, a recuperação seria uma... Não seria uma decodificação, só uma decodificação. Também seria decodificação. Mas a recuperação, o próprio termo, que é você resgatar essa informação. Às vezes tem memória nossa que ela fica adormecida. Então, memória de infância, que ela fica adormecida e você não lembra. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu estava trabalhando energia e eu lembrei de uma memória que eu tinha na minha infância. E fazia anos que eu não lembrava disso. Que era o quê? Era a memória de eu estar na casa do meu avô, vendo o meu pai e a minha mãe conversando. E eu comecei a refletir sobre essa memória e eu percebi que na memória os meus pais eles estavam muito novos. E eu lembro de ter visto essa cena de um ângulo que não era um ângulo muito convencional. Eu estava vendo a cena de cima. Aprofundando isso depois, eu fui perceber que essa não era uma memória da minha vida física, era uma memória anterior à minha vida física. E aí que eu fui depois aprofundando ela, eu fui entender que aquela situação em que eu lembro, ela é uma situação em que eu estava de alguma forma aproximando minha mãe e meu pai, ajudando eles a ficarem juntos. Então era uma memória que eu já tinha, que ela estava na minha consciência, ela fazia parte da minha memória, mas ela estava adormecida. Eu consegui, trabalhando com energia, fazer ela emergir. E essa imersão da memória é o que eu chamo de recuperação. Aí é evidente que você vai ter que decodificar ela, interpretar, mas seria mais... essa recuperação seria como você fazer para uma memória que está adormecida emergir. Seria mais ou menos nesse sentido. Espero que tenha ficado claro, senão a gente pode continuar falando. A etapa do esquecimento, pessoal, é tão importante quanto as outras. É aquilo que eu estava dizendo. Por quê? Porque a gente consegue manter no nosso nível consciente de manifestação uma quantidade X de conteúdo. E os especialistas hoje em neurociências, etc., eles já reconhecem que para que você consiga fortalecer alguns conteúdos de memória, é preciso que você apague outros. Que algumas coisas você não fique se preocupando com elas. Porque se você se preocupar muito com alguns detalhes secundários, você sobrecarrega muito da tua memória com aquilo e você não consegue utilizar ela para outras coisas mais importantes. Então, a gente pode aprofundar isso depois também, mas a etapa do esquecimento ela é tão importante para o bom uso da memória quanto as anteriores. Então vamos lá. Próximo slide. Vamos voltar. Agora a gente vai falar de novo da nossa amiga Mnemosine. Por que eu falei isso? Porque desde a antiguidade já se sabia da importância da memória. Nas sociedades tribais, desde a antiguidade mais remota, nas sociedades tribais, a memória ela já era considerada muito importante. Os xamãs, os pajés, os líderes das sociedades tribais, eles já tinham algumas maneiras de fortalecer a memória deles. Por quê? Porque como a maioria dessas sociedades não tinha um processo de escrita,
A retenção e a replicação do conhecimento, ela se dava através da memória. Nas grandes iniciações da antiguidade, nas iniciações egípcias, mesopotâmicas, todas essas grandes iniciações, elas passavam por um processo intenso de desenvolvimento da memória. Por quê? Porque muito do conteúdo das iniciações era secreto e os iniciados eram proibidos de registrar isso em papel. Como eles eram proibidos de registrar em papel por conta dos votos de silêncio que eles faziam, eles acabavam tendo que decorar tudo. E o próprio processo didático da transferência de conhecimento das iniciações era feito sempre entre um iniciado e um aluno dele, sempre para grupos pequenos, e que o aluno desse um jeito de decorar aquilo, porque não tinha nenhum lugar que ele pudesse consultar depois. Então a memória sempre foi considerada muito importante. Por exemplo, entre os druidas, os druidas, eles eram quem? Eles eram a classe intelectual, a classe sacerdotal, vamos dizer assim, dos povos celtas da Europa Ocidental, da Antiguidade, da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, etc. O primeiro nível de iniciação dos druidas, ele era um processo em que o iniciado, o neófito, ele tinha que passar por um processo profundo de desenvolvimento da memória. Então ele só passava para o segundo nível de iniciação quando ele tivesse decorado mais de 400, 300, 400 contos, histórias, músicas. Por quê? Porque era através desses contos, histórias e músicas que eles registravam a história da cultura celta. Então, a identidade cultural dos celtas, aquilo que eles tinham como cultura deles, conhecimento, tradição, quem armazenava isso eram os iniciados, os druidas, através do desenvolvimento da memória. Mnemosine, que eu coloquei aqui, ela já é uma deusa dos gregos, uma deusa grega. E qual é a ideia dela aqui? Ela era uma divindade que ela, de certa forma, era responsável pelo conhecimento. Por quê? Veja só, a mitologia grega dizia que a Mnemosine, ela era uma deusa e que ela tinha 9 filhas. E essas filhas eram as ninfas. E cada uma das ninfas era responsável por uma vertente, uma linha cultural, uma linha de conhecimento, vamos dizer assim. Então, a primeira seria a Calíope, que era responsável pela poesia épica. O que é a poesia épica? Eram os contos sobre a história grega. Então, poesias épicas, um exemplo poderia ser a Ilíada de Homero. São as histórias que contam, são os poemas que eles contam a história do povo grego. Então, tinha uma ninfa que era responsável por isso. A Clio era a ninfa responsável pela história. A Érato pela poesia romântica. Euterpe pela música. Melpomene pela tragédia. Tragédia são as histórias teatrais, os dramas teatrais que os gregos valorizavam muito. A Polímnia, os hinos. Terpsícore, dança. Thalia, comédia. E Urânia, a astronomia. Então veja, várias das linhas de conhecimento da época eram representadas, cada uma delas, por uma ninfa. E a mãe de todas elas era a Mnemosine, que era a deusa da memória. Então, para você ver, na cultura grega, ainda na cultura grega, a memória era algo muito valorizado. Então, toda a antiguidade, a memória era muito valorizada. Até uma pista, uma sugestão assim, que eu dou para as pessoas que querem saber, por exemplo, assim, será que eu fui um iniciado? Será que eu mexi com iniciação na antiguidade? Alguns dos bons indícios que eu vejo, assim, 3 principais indícios para uma pessoa estudar, assim, de uma maneira geral, para ver se ela foi um iniciado na antiguidade. Primeiro, um iniciado era alguém que tinha afinidade com o processo de desenvolvimento parapsíquico. Se a pessoa tem esse tipo de afinidade, já é um ponto a favor. Segundo, uma pessoa que mexeu com iniciação na antiguidade, ela teria que ser alguém interessado pelo estudo da história. Por quê? Porque as iniciações, elas eram muito voltadas para o cultivo da tradição, armazenamento de conhecimento e a história dos povos. Então os iniciados, eles eram o repositório vivo de cada cultura.
Então, o estudo da história. E, em terceiro lugar, ter uma boa memória e ter afinidade com o cultivo e desenvolvimento da memória. Porque essa era a base do processo iniciático. Então, esses três: parapsiquismo, interesse pela história e interesse pelo desenvolvimento e uma boa memória. Então, você vê assim que esses são aspectos ligados ao armazenamento do conhecimento ao longo dos milênios na história. Vamos passar para o próximo slide. Acho que eu fiz errado aqui, né? Deixa eu achar o slide certo. Aqui. Outra informação interessante para a gente pensar, daí já é começando a expandir um pouco o conceito de memória. Porque tem muita gente que escreve sobre memória, só que, em geral, o que a gente vai encontrar na literatura hoje sobre memória é da memória física, memória cerebral. Memória física, memória cerebral é muito importante, ela faz parte da constituição do nosso cérebro, regula todo o nosso corpo biológico, é muito importante. Mas, do nosso ponto de vista da conscienciologia, a memória física ela ainda é limitada. A gente conhece níveis de memória mais profundos, mais amplos do que a memória física. E uma vez eu vi uma professora nossa, a professora Marina, falando o seguinte, que ninguém evolui com lapsos de memória. E é muito interessante essa informação para a gente pensar. Quanto mais lacunas a pessoa tiver na memória dela, menos ela está manifestando do potencial real que ela tem. Quanto melhor for a memória dela e quanto mais ampla, mais profunda e mais abrangente seja a memória dela, menos lacunas ela vai apresentar na manifestação dela. Imagine se algum de nós aqui tivesse a capacidade para lembrar das últimas 30 vidas, das suas últimas 30 vidas. Muito provavelmente seria muito grande a chance de nessas últimas 30 vidas você ter vivido com todas as pessoas do teu convívio mais próximo. Praticamente todas as pessoas do seu convívio mais próximo você teria tido algum contato em vidas anteriores. E por conta disso, uma pessoa com esse nível de lucidez, ela teria condições de acertar muito mais nas relações dela. Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter para entender a importância do estudo, do cultivo, do desenvolvimento da memória. Mas não só da memória física, nós estamos falando agora da memória integral, que nós chamamos de holomemória. Então, uma pessoa com maior memória, uma maior capacidade mnemônica, ela seria uma pessoa com maior nível de lucidez, com maior nível de autoconscientização. O que é autoconscientização? É aquela capacidade de a consciência se enxergar lucidamente enquanto consciência, uma consciência multidimensional. Então, o nível de autoconsciência ele aumenta muito com o desenvolvimento com a ampliação das retrocognições. O terceiro que eu coloquei aqui é que maior memória aumenta o número de cons magnos recuperados. O que são os cons magnos, pessoal? São as unidades de lucidez da consciência. Um con é um termo que nós na Conscienciologia utilizamos para nos referir à unidade de lucidez de uma consciência. Cada nova informação que a consciência recupera sobre as múltiplas existências dela, cada nova informação que a consciência recupera a respeito da vida extrafísica dela, cada nova informação, cada nova habilidade que a pessoa reconhece do passado dela, ela está com isso recuperando cons. É isso que nós chamamos cons. São unidades de lucidez, unidades de informação que a hora que a consciência recupera aquilo, ou seja, ela traz para o cérebro físico dela aquilo, isso aumenta a lucidez e as habilidades dessa consciência.
E o que nós chamamos de cons magnus são aquelas informações fundamentais. Por exemplo, as cláusulas do curso intermissivo, as cláusulas mais importantes do curso intermissivo dessa consciência. Algumas informações, algumas orientações ou detalhes a respeito da programação existencial atual dela, que ela preparou antes do nascimento. Outro tipo de com magno, informações que essa consciência recupere a respeito de técnicas e habilidades parapsíquicas que ela já desenvolveu em outras vidas. Então tudo isso seriam cons magnus, que são o quê? São as informações mais importantes para recuperar sobre outras vidas. Não é importante lembrar, por exemplo, que foi Cleópatra, foi Napoleão, até porque essas consciências tiveram tanto problema na vida delas que não seria muito motivo de orgulho ter sido uma delas, e sim uma responsabilidade maior. Mas esse tipo de informação, por processo da retrocognição, ele vem lá na frente e ele não é o prioritário. O prioritário para melhorar a nossa vida atual é a recuperação disso que nós chamamos aqui de cons magnus. Ter uma lucidez boa a respeito da programação existencial, de informações do curso intermissivo, de habilidades prévias no que diz respeito ao desenvolvimento parapsíquico, desenvolvimento projetivo. Então, essas são habilidades mais sim, desejáveis. Vamos ver aqui uma pergunta do nosso amigo Willy de novo. Como ajudar outra pessoa que já admite ter outras vidas a recuperar cons magnus do curso intermissivo? Willy, para isso não existe uma receita de bolo. Vamos dizer assim, é só você fazer isso que a pessoa vai conseguir recuperar. Mas, para que a pessoa recupere cons magnus do curso intermissivo, uma coisa boa é você fazer debates saudáveis, mais francos com ela, a respeito do que nós estamos estudando aqui, da consciência, da conscienciologia, técnicas evolutivas, técnicas parapsíquicas, técnicas de reciclagem existencial. Se a pessoa ela tem muita dificuldade em admitir isso, admitir até uma reciclagem, ela vai ter dificuldade em recuperar isso. Mas agora, como você disse, uma pessoa que já admite ter outras vidas, ela vai acabar tendo mais facilidade. Uma primeira coisa seria você ter debates francos, abertos e com muita paciência com essa pessoa. Porque às vezes nessa vida, para ela, o conteúdo é novo. E ela está com alguns preconceitos que ela aprende, sociais, com algum nível de condicionamento, lavagem cerebral, com mecanismos de defesa dela aflorados, algum sistema de crença que ela tem, que ela ainda tem algum apego emocional, companhias próximas dela. Então isso aí você tem que ir com calma. Se o caso é esse que você falou, que a pessoa é um médium umbandista, você tem que tomar cuidado com alguns detalhes mais específicos. Por exemplo, um médium umbandista, ele em geral é uma pessoa que tem muita energia. Ele tem muita energia, senão as consciências da Umbanda não teriam colocado ela nessa função. Primeiro, ela tem muita energia. Segundo, ela tem muita facilidade de entrar em transe. Então, ela precisa rapidamente aprender a aumentar o nível de autodefesa energética dela para ela conseguir ter lucidez quanto ao nível de influência que consciências geram nela. Porque um médium que ele tem muita facilidade de entrar em transe, ele é uma pessoa vulnerável à influência externa. Segundo lugar, você vai ter que devagarinho mostrar para ela que, apesar de que ela deve ter algum vínculo afetivo e admiração com o processo da Umbanda, você vai precisar mostrar para ela com calma, com paciência, que essa prática dela ela está ultrapassada. Que há 3.000 anos atrás era o que tinha de mais avançado em termos parapsíquicos, mas hoje ela já é uma prática ultrapassada. O processo da Umbanda ele é muito carregado na questão do tradicionalismo afro-brasileiro, e a relação deles com consciências não é uma relação saudável. Ela é uma relação sempre de troca, sempre de comércio. Então você chega lá pedindo alguma coisa, mas você tem que dar alguma coisa em troca. Essa relação comercial
Então, essa negociação multidimensional, primeiro ela não é saudável. Mostra que a consciência ela não está ali de fato querendo ajudar. Segundo, se ele pede alguma coisa para uma consciência dessas e a consciência se predispõe a ajudar, às vezes ela acaba prejudicando outras pessoas para ajudar ela. Eu posso dar exemplo, eu já conheci na minha vida pessoal exemplos assim. Por exemplo, uma pessoa que foi num terreiro pedir para que fosse feito um trabalho para que ela ganhasse uma promoção no trabalho dela. E o que aconteceu? 3 semanas depois, uma colega dela de trabalho, que era superior a ela, estava andando de moto, bateu a moto e faleceu. Aí você vai me dizer assim, até que ponto uma coisa tem a ver com a outra? Eu não posso ter certeza absoluta, mas eu tenho, assim, em termos de hipótese, 80% de convicção de que uma coisa causou a outra. Então, é preciso que você vá explicando para essa pessoa devagar, para que ela vá entendendo que ela pode mais com as habilidades dela, ela pode estudar ou desenvolver práticas mais avançadas. Agora, para isso, o ideal é que você consiga entender como é que funciona a cabeça dela, para que você vá ajudando ela a construir novos raciocínios, novos pensamentos a partir do que ela já tem. Se você vier de fora e só falar isso é besteira, isso é bobagem, você corta o diálogo com essa pessoa. Então é importante que você entenda como é que funciona a cabeça dela e vá devagar ajudando ela a se conscientizar de que ela pode mais. E, em terceiro lugar, é bom que você saiba que numa situação dessa, a conexão energética dela com os guias dela, ela é muito intensa. A gente tem visto alguns casos aqui no CAE, que a gente tem acompanhado alguns casos bem parecidos com esse, de pessoas que elas tinham prática em terreiros e elas queriam sair disso e numa média, não é uma via de regra, mas em média, uma pessoa dessa, para se desligar energeticamente dos guias dela, daquele terreiro que ela frequentava, ela vai levar uns 2 anos. Então, ela vai começar a se desligar e aí o pessoal vai querer trazer ela de novo. E vão acontecer sincronicidades na vida dela para que ela volte lá. Vão acontecer alguns problemas em que ela vai ter uma vontade de voltar lá para ajudarem ela. E ela vai ficar nesse processo de vai e volta uns 2 anos. Até que ela consiga se desligar de uma maneira mais profunda, mais definitiva, pelo menos nessa vida, dessa equipe anterior dela. Então a mudança de uma equipe para outra, ela requer tempo e requer paciência. E se você quer ajudar uma pessoa dessa a dar uma virada na vida dela, você vai ter que ter paciência, não se assediar e vai ter que ajudar ela devagarinho a construir uma nova maneira de pensar e uma nova prática. Porque se ela tem esse padrão energético, essa habilidade, ela consegue, em poucos anos aí, dar uma virada boa na vida dela, aprender a trabalhar bem as energias, até fazer uma TENEPS, porque uma pessoa que tem esse nível de mediunidade que você está dizendo não teria impeditivo em termos de recurso parapsíquico para fazer uma TENEPS. A pessoa consegue dar uma virada na vida dela, mas se você quer ajudar ela, tenha paciência com ela e ajude ela a construir uma nova maneira de pensar. Não adianta você querer tirar o chão dela de uma vez só, que você acaba causando o que nós chamamos de estupro evolutivo. E isso não ajuda. Isso aí vai fazer com que ela fique antagônica a você e até a Conscienciologia. Se você quiser aprofundar mais, pode fazer mais perguntas. E agora entrando no ponto de vista da retrocognição. A retrocognição, pessoal, é um fenômeno parapsíquico que consiste no quê? Em você fazer com que informações do paracérebro entrem no cérebro. Que você consiga resgatar informações que elas estão armazenadas no paracérebro e trazer elas pro cérebro físico. Quando a gente nasce com problema de memória, a gente nasce esquecido.
Por quê? Porque o nosso cérebro físico é novo, ele está se construindo naquele momento, ele é novo, saiu de fábrica naquela hora. Então, é interessante que ao longo dos anos a gente vá fazendo um trabalho para trazer mais informações do paracérebro para esse cérebro físico. Porque quanto mais coisa do paracérebro a gente trouxer para o cérebro físico, mais a gente vai ter lucidez sobre as nossas vidas anteriores. Então, esse processo aí essa transferência de informação do paracérebro para o cérebro é a chave aqui do que a gente chama de retrocognição. Se algum de vocês não souber o que é paracérebro, eu vou explicar. Paracérebro, ele é a contrapartida do cérebro físico, mas que fica no nosso corpo extrafísico, no nosso corpo que nós aqui na Conscienciologia chamamos de psicossoma. Que o pessoal no Brasil costuma chamar de perispírito, por conta do espiritismo, etc. Então, é esse processo aqui. A nossa amiga Lúcia está perguntando ela está perguntando como fazer essa recuperação de informação do paracérebro para o cérebro. Existem várias maneiras de fazer isso. Como eu estava falando com o William agora há pouco, não existe uma receita de bolo, algo que só, se você fizer isso, você vai ter resultado. É um processo que você vai levar a vida inteira fazendo. Uma das maneiras que você tem de recuperar a informação do paracérebro é estudando. Daí você fala, não, mas então você não está recuperando, você está aprendendo de novo. Não, porque muita coisa que você estuda, você está reaprendendo. Você está entrando em contato com aquela informação, mas ao entrar em contato com essa informação, você começa a se afinizar, entrar em ressonância com aquilo que já está no teu paracérebro. E a recuperação de informação do paracérebro é mais fácil. Por exemplo, eu não sei qual é a sua profissão, mas tem muita gente que, por exemplo, fala assim, eu quero, ou não vou nem usar exemplo de profissão, pegar assim, uma pessoa que vai começar a aprender um instrumento musical. Ela fala assim, eu vou aprender a tocar piano, mas eu nunca toquei piano, é um negócio que eu não sei se eu vou me dar bem com isso. Aí a pessoa começa a tocar e ela começa a perceber que tem uma facilidade enorme para tocar piano. O que é isso? Essa facilidade enorme não é todo mundo que tem. Algumas pessoas têm, outras não têm. E a ciência convencional hoje, ela não sabe explicar por que uma pessoa tem muito mais facilidade que a outra. Do nosso ponto de vista aqui na Conscienciologia, a nossa principal teoria para explicar isso, não que seja única, não que todos os casos sejam assim, mas a nossa principal teoria é que essa pessoa que tem muita facilidade para tocar piano, por exemplo, no momento em que ela começou a tocar piano, ela acessou um bloco de informações da holomemória dela, da memória integral, da memória que está no paracérebro, e resgatou isso. E esse resgate fez ela começar a aprender o piano muito mais rápido do que uma outra pessoa. Então o estudo ajuda muito isso. Outra coisa que ajuda é você observar como você funciona, aquilo que nós chamamos de autoconhecimento. Você estudar como é que você funciona, estudar como é que são os teus pensamentos, como é que você estrutura os teus pensamentos, fazer uma análise da tua personalidade. Uma coisa que ajuda muito isso é aquele livro da Conscienciologia, que é o Conscienciograma, para você refletir a respeito de você mesmo, se entender melhor. Outra maneira de você fazer isso é priorizar o desenvolvimento parapsíquico, trabalhar a energia, dominar o estado vibracional, aplicar técnicas energéticas, aplicar técnicas projetivas. Uma das melhores maneiras que tem para você melhorar o trânsito de informação do cérebro para o paracérebro é começar a sair do corpo. Porque a hora que você sai do corpo, você está usando prioritariamente o paracérebro. A hora que você volta para o corpo, você tem que pegar a informação do paracérebro e trazê-la para o cérebro físico. Se você não traz essa informação do paracérebro para o cérebro físico, você não vai lembrar da experiência. Então, a priorização da experiência fora do corpo, da projeção consciente, é uma das melhores maneiras que tem para você melhorar esse fluxo de informação do cérebro para o cérebro. Porque isso está fazendo na prática. É o quê? Você sai do corpo e tenta trazer informação de novo. Sai do corpo e tenta trazer informação. Exercício de memória. Por exemplo, o que você poderia fazer para melhorar isso?
Todo dia, a hora que você acorda, você abre uma caderneta e começa a anotar tudo que você lembra do período da noite. Tudo. Mas você pode me dizer assim, mas a maioria vai ser sonho. Pode ser. Provavelmente a maioria vai ser sonho mesmo. Só que no momento em que você está registrando isso, você está exercitando a tua memória. Você está exercitando trazer para a memória física muita coisa que você não dava importância antes. E com o tempo você vai começar a perceber, vai começar a classificar essas informações que você anota. Algumas delas são sonho mesmo, onírico, puro processo cerebral, mas tem outras que você vai começar a perceber que você estava com uma lucidez, que você estava em contextos assistenciais, que você estava conversando com pessoas. Você vai falar, eu sonhei com a Roma antiga. Anota, às vezes não é sonho, às vezes é uma retrocognição, mas você não ficou muito lúcido para ela. Então, esse exercício de você anotar, registrar tudo o que acontece no período da noite é um ótimo exercício também para desenvolver e ampliar a memória. Então, existem várias técnicas, você pode começar por alguma delas. Eu sugiro que você pegue uma ou duas dessas que a gente falou aqui e priorize elas. Priorize elas, e a partir disso você vai expandindo para as outras, expandindo, e eu não tenho dúvida que você vai ter sucesso. Se faltou alguma coisa, se alguma coisa não ficou clara, eu peço que você faça mais uma pergunta. Estou vendo a bandeira aqui. Você está na França? Tapete vermelho estendido para vocês. Se você quiser fazer outras perguntas, fique à vontade. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais aqui. Antes de avançar, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Cris está fazendo a seguinte pergunta: como avaliar o que vale a pena trazer do paracérebro que nos será útil nessa atual existência? Uma pergunta pertinente, interessante. Mas como é que eu vejo isso? O maior problema que a maioria das pessoas tem não é avaliar o que vale a pena trazer. O maior problema que as pessoas têm é a dificuldade de trazer informação. No início, o que eu recomendaria para você? Você priorize ampliar a tua capacidade de memória e potencializar ou treinar bastante essa questão de você resgatar a informação da memória. O mais importante primeiro é isso, é você dar um jeito de ficar especialista em recuperar a informação da memória. A partir do momento que você começa a recuperar a informação da memória, aí vai o teu juízo crítico e o teu discernimento para saber o que vale a pena e o que não vale. Por que eu estou falando? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pega uma informação da tua memória. Você, por exemplo, teve uma vez, há vários anos atrás, que eu tive, a hora que eu estava voltando de uma projeção, eu estava retornando para o meu corpo, e pouco tempo antes de eu estar retornando, eu lembrei de eu estar em cima de um parapeito de uma muralha, olhando um gramado assim, bem extenso, e escutar um som de uma música bem característica que me marcou muito. E quando eu voltei para o corpo, eu fiquei com a impressão de que era uma retrocognição. Eu fui pesquisar os lugares onde tinha aquele tipo de vegetação, os lugares onde tinha aquele tipo de muralha, os lugares do passado onde as pessoas usavam traje do jeito que eu estava usando, e principalmente a música. Aí eu identifiquei que a música era uma música de gaita de Foley, e eu acabei percebendo que era uma existência minha ali na região da Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, enfim. A partir dessa informação, uma informação pequena, na hora que eu estava voltando para o corpo, me veio essa informação. A partir dessa informação pequena, eu fui atrás, fui pesquisar, fui fuçar para resgatar o meu passado na Grã-Bretanha. Então, eu não acho que seja tanto o problema de você avaliar o que vale a pena trazer, assim como se... não, isso aqui eu não vou nem me preocupar que não vale a pena. Eu acho que o mais importante é treinar a capacidade de trazer para o cérebro físico informações do paracérebro. Depois que você começar a ter essas informações, aí sim, você usa teu juízo crítico, você usa teu discernimento para saber aonde que vale a pena você fazer uma saturação mental, você aprofundar para resgatar mais informação. Deixa eu dar um exemplo contrário do que eu acho que não valeria a pena.
Por exemplo, se em algum momento você tiver uma lembrança de uma vida tua na Segunda Guerra Mundial, o que eu diria? Não mexa com isso agora. Não mexa com isso agora. A Segunda Guerra Mundial é uma situação muito recente que ainda gera comoção pública em muitos países do mundo. É algo muito que está à flor da pele de muita gente no mundo e muita gente teve vidas muito traumáticas nesse contexto. Então, mesmo que, por exemplo, você tenha um flash de uma situação que você acha que era na Segunda Guerra e que você viveu lá, eu, de uma maneira geral, diria para você, deixa para lá isso, não mexe com isso agora, espera o futuro. No futuro você processa melhor essa informação. Então acho que seria mais nesse sentido, de você abortar uma informação. Se alguma informação aflorar na tua consciência, você registra ela e deixa lá. E aí você usa teu juízo crítico e teu discernimento para saber quais delas vale a pena você aprofundar. E quais vale a pena você deixar anotado para aprofundar no futuro. Às vezes até nem nessa vida. Isso vai de você sentir qual é o teu fôlego e qual é a tua necessidade. Se não ficou claro, eu peço que você faça mais perguntas, senão eu vou seguir em frente. Quais são os tipos mais comuns de retrocognição? Primeiro tipo mais comum de retrocognição é aquelas memórias e informações que a criança traz inatas dela. Em geral, quando eu vou falar de retrocognições de crianças, eu comento um caso de um primo meu, que ele é bem novo, ele tem hoje acho que 8, 9 anos. Quando ele tinha de 4 para 5 anos, ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, o que é a Alemanha? Aí a mãe dele falou assim: a Alemanha é um país, filho, por quê? Falou: porque quando eu era grande, eu morava lá com o João Ricardo. João Ricardo sou eu. Ele falou: porque quando eu era grande, eu morava na Alemanha com o João Ricardo. E nunca ninguém falou para ele sobre a Alemanha, sobre vida passada, sobre... Pelo menos hoje sim, hoje a gente já explicou para ele. Mas quando ele falou isso, ninguém tinha comentado esse assunto com ele. Por quê? Porque a criança ela ainda está se consolidando no corpo físico. E esse processo de consolidação no corpo físico, ela ainda não está bem fixa aqui na matéria. Ela ainda fica... Assim, ela está gravitando ali o corpo e está cada vez aumentando a conexão dela com o corpo físico. Mas essa conexão ela não é fixa, não é fixa o tempo inteiro. Então, às vezes a criança tem mais facilidade de fazer esse trânsito de informação da memória para a holomemória. Ela tem às vezes dificuldade de interpretar isso. Ela às vezes mistura com muita fantasia. Mas ela tem condição, ela tem capacidade para fazer isso. Então esse é um exemplo. Existem autores que estudam parapsiquismo em crianças. Por exemplo, aqui eu coloquei na transparência o Melvin Morse. Quem acompanha aí a Conscienciologia há mais tempo, acompanha os eventos do IPC. O IPC teve um congresso alguns anos atrás, foi o CIPRO, o quarto CIPRO, e que esse Melvin Morse, que é um americano, veio aqui e ele fez uma conferência a respeito de EQMs, experiências de quase morte em crianças. Aí você vê como esse processo do parapsiquismo em crianças é muito natural, é interessante. E esse outro autor que tem aqui, que é o Ian Stevenson, ele, dentro da parapsicologia, ele tem os trabalhos mais aprofundados sobre retrocognição. Ele tem vários exemplos desses, assim, de retrocognição em criança, tem coisa muito interessante. Segundo caso aqui, eventos emocionalmente marcantes. Em geral, as primeiras retrocognições que a pessoa tem são de eventos emocionalmente marcantes. São experiências que ela teve em outras vidas que ficaram vincadas nela. Eu tenho uma tia minha que ela, quando era criança, ela sempre acordava 3 horas da manhã chorando muito. Chorando muito. Aí até que a minha avó, que ela entendia do processo parapsíquico, tudo, levou a minha tia para conversar com um sensitivo. E aí esse sensitivo explicou para ela que ela chorava esse horário porque ela teve uma vida anterior dela, que ela era freira, e ela acordava toda noite esse horário, às 3 horas da manhã, para se chicotear com se autoflagelar.
E aquilo era uma memória que aflorava para ela, mesmo inconsciente. Depois que falaram isso para ela, ela começou a lembrar de algumas informações sobre essa vida, e a partir do momento que ela rememorou isso, ela conseguiu processar essa informação, ela parou de acordar à noite chorando. Essa situação parou para ela. Então era um evento marcante, emocionalmente marcante, que aflorava de maneira inconsciente para ela. Ela não sabia nem interpretar aquilo. Nosso amigo Willy está fazendo uma pergunta aqui. Como superar traumas dessas vidas e de outras vidas? Às vezes, para superar um trauma, a pessoa vai precisar ter um acompanhamento psicológico mais detalhado. Mas, em geral, se supera um trauma entendendo ele, entendendo a origem do trauma, a raiz do trauma. Então, a hora que você pega uma informação que tá meio confusa na tua manifestação, ela está a nível inconsciente, e você entende ela, você traz aquilo para o nível consciente da tua manifestação. E a compreensão daquele trauma, em geral, faz com que ele perca força. Então, às vezes, para entender esse trauma, você vai precisar ter acompanhamento de uma ajuda profissional, uma consciencioterapia, como a que a gente faz aqui em Foz, ou um psicólogo, enfim. Mas, em geral, o trauma se supera entendendo ele. Inclusive de outras vidas, como esse caso que eu estava comentando da minha tia. A hora que ela entendeu o processo, aquilo sumiu, aquilo diluiu naturalmente. Ela não precisou fazer força para fazer sumir. Se você quiser aprofundar e fazer mais perguntas também, fique à vontade, velho. Outro tipo de situação que gera retrocognição é ou amparadores ou assediadores. Evidentemente que os amparadores vão proporcionar retrocognição para te ajudar em alguma coisa, para te fazer lembrar de alguma situação, para te dar força, enfim, os amparadores vão fazer isso para te ajudar. E os assediadores, em geral, os teus assediadores vão vão te promover retrocognição para te colocar canga, para te manipular e para te colocar numa situação que você fique mais fácil de ser influenciável. Por exemplo, chega um assediador para você e faz você lembrar de uma vida tua que você mandou matar 30 pessoas. E ele fica do teu lado, você é um assassino, você matou as 30 pessoas, e aquilo te deixa num processo de autoculpa que te anula. Então, tanto o amparador quanto o assediador podem ficar forçando, no caso do amparador não sei o termo bem forçar, né? Mas te estimulando a lembrar de uma outra vida. Extrapolacionismo, que nós chamamos, o que são extrapolações? Extrapolações são situações parapsíquicas que a consciência vivencia que estão além da capacidade convencional dela. Isso aí, em geral, também é promovido por amparadores. O amparador faz você ter uma experiência além daquilo que é o teu padrão. Para quê? Para que você veja quais são as etapas que estão na frente e o que você pode alcançar no teu futuro. Ou aquelas experiências retrocognitivas que são as que nós queremos desenvolver aqui, que são as que são resultado, são fruto do amadurecimento da pessoa, das reciclagens dela e do desenvolvimento parapsíquico. São essas últimas aqui que a gente quer desenvolver, é a nossa meta aqui. E quais são as vantagens de ter esse tipo de retrocognição mais saudável? Primeiro, quanto mais você lembrar do passado, você vai lembrar mais de coisas que você já aprendeu. Então, a tua cognição aumenta muito. Essa é a primeira situação. Segunda situação. As retrocognições ajudam a pessoa a ter um nível de convivência mais saudável com as outras. Por exemplo, uma pessoa que tem muito conflito com o pai, por exemplo, e não entende, ele e o pai só brigam, de repente ele lembra de uma vida anterior em que ele prejudicou o pai dele, ele causou algum mal, algum malefício para o pai. Aquilo faz com que ele mude a maneira dele de enxergar a relação, faz ele entender melhor a relação e faz com que ele consiga tirar mais proveito da situação e ele ajude tanto ele quanto o pai a melhorar essa relação e colocá-la em outro nível. Teve uma vez num curso nosso que uma aluna, ela contou a seguinte situação, que ela teve um problema com o namorado dela,
e o namorado dela, você vê o nível de patologia da situação, mas o namorado dela jogou alguma coisa nela e ela pegou fogo, ela queimou ela. O namorado dela queimou ela. E ela ficou com uma cicatriz que ficou no pescoço, no peito. E ela ficou assim, transtornada com a situação e queria se vingar do namorado, queria colocar ele na cadeia, queria se vingar, etc. Mas algum tempo depois ela teve uma retrocognição em que ela lembrou de uma situação antiga em que ela mandou aquela mesma consciência, ela mandou essa consciência para a fogueira. E aquilo, na hora que ela voltou, gerou um impacto tão grande nela que mudou a maneira dela enxergar a relação. E ela abriu mão do processo de punição, de vingança, ela abriu mão de tudo. Ela falou, olha, eu não quero perpetuar aqui esse ciclo de um se vingando do outro. Por mim, aqui tá bom, para aqui. Para aqui, eu não vou me vingar, por mim chega. Esse problema já deu o que tinha que dar. Então, nesse sentido, as retrocognições, elas ajudam a gente a melhorar a nossa convivência na vida atual. Você consegue entender melhor o contexto em que cada relação tua está e por que algumas relações são mais difíceis, outras são mais fáceis, outras são mais positivas. Isso tudo melhora com as retrocognições. Outra coisa que aumenta é o senso assistencial, isso que eu coloquei aqui, interassistencialidade. Por quê? Porque no momento que você começa a lembrar de outras vidas, você percebe que o nosso desenvolvimento, de fato, ele só ocorre a hora que a gente ajuda os outros. A gente só melhora de verdade a hora que a gente melhora o grupo à nossa volta. Então não tem como você continuar se mantendo numa postura egoísta. Você vai ter que ajudar os outros a se desenvolver para que você também se desenvolva. E, por último, a questão do discernimento. Por que melhora o discernimento? Porque se você começa a analisar várias vidas repetitivamente sucessivas, você começa a ver padrões, você começa a ver o que cada atitude gera de resultado, de consequência para frente, e você vai começar a qualificar a tua tomada de decisão, que é isso que a gente chama de discernimento. Quanto mais lúcido para as relações kármicas e para as consequências de cada decisão nossa a gente tiver, quanto mais lúcido a gente tiver para isso, melhor se torna a nossa tomada de decisão, por isso o nosso discernimento aumenta. O nosso discernimento aumenta por conta dessa tomada de consciência. E aí a gente entra a questão do estudo. Como que o estudo pode ajudar tudo isso? O estudo, pessoal, ele é uma das formas de aprendizado. De maneira bem básica, eu listei aqui algumas formas de aprendizado. A primeira é através da crença, ou seja, você escuta outra pessoa falar e acredita nela. Uma segunda forma de aprender é através da autoridade. É aquela história de fulano disse. Se fulano disse, então é verdade. Então, um argumento de autoridade. Pela autoridade você também pode adquirir conhecimento, mas também não é o ideal. Através do estudo. O estudo é uma maneira de adquirir conhecimento. Você pode usar o estudo para criar uma crença ou pode usar o estudo para criar um argumento de autoridade. Mas você também pode usar o estudo para se colocar numa postura científica, de cientista, que é o quê? Lê tudo aquilo, absorve aquela informação e tem ela como hipótese. Então, a hipótese a ser testada no futuro. E o quarto item que eu coloquei aqui é aprendizado através da experiência pessoal. Cada uma dessas tem suas características, mas as prioritárias, as duas formas prioritárias que a gente deveria se dedicar mais a conquistar é aprender através do estudo e da experiência pessoal. Agora, a gente na Conscienciologia em geral fala, né? Não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais, experimente. Então a gente valoriza muito a questão da experiência pessoal. E, de fato, é aquilo que chancela mesmo o conhecimento. Não adianta eu estudar todos os livros sobre experiência fora do corpo, mas se eu nunca tive uma experiência fora do corpo, meu conhecimento ainda é teórico, ele é limitado. Então, a gente valoriza muito a experiência pessoal. Agora, o estudo,
é uma forma muito inteligente de adquirir conhecimento também. Por quê? Porque através do estudo a gente pode aprender através das experiências dos outros, as experiências alheias. Eu não preciso, por exemplo, conhecer pessoalmente a África do Sul para saber alguma coisa sobre esse país. Então eu posso o quê? Ir atrás de material de estudo e através da experiência dos outros eu posso absorver alguma informação sobre esse país. Qualquer coisa na vida. Então a gente não vai ter condição de, nessa vida atual, ter todos os tipos de experiências possíveis. Algumas delas nem são desejáveis. Por exemplo, se a gente quiser estudar como é que funciona um presídio, para entender como é que são as condições de vida lá dentro, tem que pensar muito bem se é interessante, se é útil visitar um presídio, entrar no presídio lá. Às vezes não. Às vezes é mais interessante só você ler ali, estudar, e aquela informação ali para você já é o suficiente para você, já é um conhecimento suficiente porque você precisa. Você não precisa ter todo tipo de experiência. Você não precisa botar a mão no fogo para saber que queima. Você não precisa pular de um prédio para saber que vai se machucar. Então tem experiência que não é necessária. Então por isso o estudo é importante nesse sentido, que ele amplia a base através da qual você adquire conhecimento. E nesse sentido, os livros, pessoal, são o repositório do conhecimento da humanidade. Então você ter uma vasta leitura, você está aprendendo com a experiência de pessoas em várias épocas da humanidade. Então isso é riquíssimo. O teu gabarito, o teu nível de conhecimento amplia muito com o estudo. E aqui a gente fez algumas analogias aqui da importância do estudo. Primeiro, o estudo ele é uma prática que quanto mais você faz, então quanto mais você estuda, mais você fortalece o teu cérebro. Vamos usar fortalece no começo com uma analogia. Eu coloquei aqui embaixo, ó, o estudo ou a leitura, ela está para o cérebro assim como a musculação está para o corpo físico. Então, se você estuda, lê, raciocina, pensa, reflete, escreve bastante, isso tudo é como se fosse uma ginástica cerebral. Então, para que a pessoa tenha uma boa memória, ela tem que ter um bom nível de estudo. É difícil você encontrar uma pessoa que tem uma boa memória, mas que não estude, que não fala, eu não gosto de estudar. Se a pessoa não gosta de estudar, provavelmente o cérebro dela vai estar, usando a analogia da musculação, flácido, vai estar fraquinho. Então, o estudo é importante para desenvolver a memória. E a memória é a base do processo da retrocognição. Se você não tem uma boa memória, dificilmente você vai começar a ter muita retrocognição. Você pode até ter uma ou outra, mas se desenvolver nessa área, para isso você precisa ter uma boa memória. Então é um caminho, ó. Estudo leva a memória, memória leva a retrocognição. Então é esse que é o... Por isso que a gente colocou esses três temas, assim, estudo, memória e retrocognição, porque os três estão crescendo. O estudo leva a memória, memória leva a retrocognição. E o estudo, ele ajuda em vários aspectos. Na questão que nós chamamos de associação de memórias. Desculpa, associação de ideias. Então aqui, a pessoa que estuda muito, ela vai ter muita informação sobre o mundo. Uma pessoa que tem boa informação sobre o mundo que ela vive, ela tem mais condição de tirar proveito dos recursos do mundo, de ter uma vida boa, de poder ser uma peça importante no mundo, ajudar os outros, fazer do mundo um lugar melhor. Para você fazer do mundo um lugar melhor, você precisa conhecer como é que ele funciona. Então, isso é importante. Segunda coisa, quanto mais associação de ideia você consegue fazer, mais informação você tem sobre você e sobre o teu passado pessoal. Então, você tem informação sobre como você funciona, como são as tuas reações às diversas circunstâncias da tua vida, como você pode ampliar o teu conhecimento sobre você mesmo, que é o que está escrito aqui embaixo, ó, autoconhecimento. Autoconhecimento é o conhecimento sobre você mesmo. Isso aqui é importante. Imagine que você tem um carro e você não sabe usar ele. Se você tem um carro e você não sabe usar, você vai acabar tendo um acidente. Você vai acabar se machucando. O nosso corpo físico é a mesma coisa. A gente precisa conhecer. Não é só o corpo físico. Nós
nós precisamos saber como é que a gente funciona, para que a gente possa tirar mais proveito disso. Vamos ver aqui mais uma pergunta. A Lucy está dizendo o seguinte: há mais ou menos 7 anos, eu disse à minha mãe que quando crescesse iria morar na França. Morávamos no interior de Minas e nossa família tinha o primário e sem hábito de leitura. Teria sido uma retrocognição? Lucy, na verdade, se fosse o caso de classificar isso como um fenômeno, a gente não chamaria de retrocognição, a gente chamaria de pré-cognição. Por quê? Porque retro, ele é um prefixo, quer dizer para trás. Então, retrocognição, cognição vem de conhecer. Então, retrocognição é conhecer o passado. Pré-cognição é o quê? É você conhecer para frente, conhecer o futuro. Então, se a gente for classificar esse teu insight, essa tua informação como um fenômeno parapsíquico, a gente classificaria como pré-cognição, que é o quê? É você viu na frente o que iria acontecer. Agora, é evidente que num caso desse a gente não pode ter certeza. Pode ser várias outras coisas. Pode ser o seguinte: pode ser que você decidiu que queria ir morar na França e você foi pautando a tua vida e organizando ela para que aquilo acontecesse no futuro. Então você criou uma ideia, planejou e executou. Então isso daí não seria uma pré-cognição. Mas aí você pode perguntar, tá, mas por que eu quis ir para a França? Aí sim, o porquê de você querer ir para a França, aí tem a ver com o teu passado, tem a ver com a tua afinidade com a França. Se você está aí, aproveite para estudar o que você tem a ver com a França, por que você está na França, se você já teve vidas anteriores na França, qual é a tua responsabilidade com esse país, o que você pode fazer para ajudar os franceses. Então tem várias reflexões que você pode fazer, tirando por base essa informação. Agora, tá, essa é a pergunta. Essa pergunta é o quê? O que você pode tirar de proveito disso? Ou se teria sido uma retrocognição a tua afinidade com a França? Tá. Provavelmente sim. Provavelmente sim. A gente não mora num país, a gente não passa um tempo no país que a gente não tenha menor afinidade com ele. Ou assim, de uma maneira geral. Não dá para ter certeza absoluta e dizer que todos os casos são assim. Mas de uma maneira geral, se você decidiu sair da casa da tua família, sair da casa dos teus pais, sair do interior de Minas Gerais e mudar para a França, 95% de chance de que isso tem relação com o teu passado. Porque senão você iria para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália, para Nova Zelândia, para o Canadá. Hoje tem... não sei se você está numa condição de bolsa de estudos, mas hoje você tem bolsa de estudo para todos esses países. A facilidade é basicamente a mesma. Então, o fato de você ter escolhido a França tem relação com você, com o teu passado, com as tuas afinidades, com as tuas habilidades, com as tuas aptidões. Tem que ver se, por exemplo, qual que é o sentimento que você tem pela França. Veja a bandeira da França, veja o hino nacional da França. O que isso faz com você? Então você foi mais velho. Agora, você tem que ver o que isso tem afinidade, o que a França tem afinidade com você. Vai estudar a história da França, vai estudar o que já aconteceu na França, desde lá dos reinos francos, dos reis merovingios, da constituição do reino da França, dos primeiros Luíses, da relação deles com a igreja, aí a anexação do sul da França, ali, a questão dos cátaros, da região do sul da França, do Languedoc, a cruzada que teve ali, aí depois a constituição do Estado francês, a relação da França com a Inglaterra, as guerras ali entre franceses e ingleses, tem uma coisa a ver isso com você, até o processo ali da época da Joana d'Arc, ali século XV. Aí depois vem a revolução, a reforma religiosa, a questão dos huguenotes, dos protestantes, a Contra-Reforma, a Revolução Francesa, a França do século XIX. Então você está dizendo ali que morou em Versalhes, então já é uma boa dica, né? Já é uma boa dica estudar a corte dos Luíses, estudar toda a questão ali Eu não gosto de lá nem de Paris. Pois é. Às vezes, a questão de você não gostar de algo diz mais a respeito de você do que aquilo que você gosta.
Ó, no interior, então já é uma boa dica. Ó. Você se afiniza com o interior da França, então talvez seja o caso de você estudar até um período feudal, um período um pouco mais antigo. Vai estudar isso para você entender o que isso tem a ver com você. Agora, o que eu estava dizendo ali, você falou que você não gosta de Versalhes e de Paris. Às vezes, isso diz muito sobre o teu passado com a França. Por que você não gosta? Que trauma que você tem com relação a isso? Qual o bloqueio que você tem? Qual o problema que você tem com a nobreza francesa? Às vezes é isso que você está aí para resgatar. Às vezes você está aí para aprender a limpar o teu passado, os teus problemas de relação com a nobreza. Então, esse me sinto mal que você precisa aprofundar. Você está dizendo que se sente mal, então você tem que aprofundar justamente esse sentimento. Começa a mapear, começa a anotar. Por que você se sente mal? O que você sente? Que tipo de pensamento vem na tua cabeça? Que tipo de situação? Que tipo de pessoas você não gosta? Aí trabalha energia. E que tipo de ideia vem na tua cabeça? Que tipo de consciência aparece para se relacionar com você? Tudo isso tem relação. Então é isso que a gente está falando aqui, ó, os últimos dois aqui, ó, sincronicidades e parapsiquismo. É com isso que você tem que começar a contar. Então você vai começar a analisar. A hora que você começa a fazer esse estudo, essa reflexão, que tipo de sentimento vem para você? Quais são os tipos de pessoas, os tipos de comportamentos, de hábitos que te geram desconforto? Começa a estudar a história da França. Quais são os pontos da história da França que mais mexem com as tuas energias, que mais mexem com as tuas emoções? Isso é um estudo até a distância, assim, eu não teria como dizer para você, mas eu te digo que o caminho para você chegar nesse tipo de conclusão é esse, é por aí. A Valdez está dizendo o seguinte: eu tenho um filho que é poliglota, ou seja, tem muita facilidade de aprender idiomas. Seria um ponto que indica que ele tenha várias vidas com outros idiomas? Sim. Valdete, idioma, ele diz muito a respeito das nossas vidas anteriores. Aqueles idiomas com os quais nós temos mais facilidade, de uma maneira geral, tem a ver com o nosso passado. Por exemplo, uma criança que começa a fazer aula de inglês e sai falando. Ou começa a fazer aula de francês e sai falando. Tem gente que tenta, por exemplo, estudar espanhol e se bate, erra, não acerta. Ou o inglês, tem gente que começa a estudar inglês e não acerta. Tem dificuldade, como se fosse uma coisa muito nova para ela. Então isso tudo tem relação, sim. Tudo isso tem relação. Isso tudo são indícios para que cada um comece a estudar sobre as suas outras vidas. Agora apareceram várias perguntas aqui, vamos lá. O Willy está dizendo o seguinte: quando a pessoa tem mais facilidade de aprender o idioma inglês do que o espanhol, significa que ela já viveu em país do idioma inglês? Eu não posso te dizer com certeza, eu não posso dizer que isso é uma regra, que é algo definitivo, mas de uma maneira geral, maneira hipotética, aí sim, aí você pode dizer, os idiomas eles têm muita relação com o nosso passado. Então, eu não tenho condição, sem avaliar o caso da pessoa, sem estudar a situação dela mais de perto, de dar com certeza essa informação, mas de uma maneira geral é isso mesmo. Lucídio diz o seguinte: vou colocar em prática. Não, que legal. Coloque em prática, qualquer coisa, manda um e-mail pra gente. Eu vou deixar anotado meu e-mail aqui também. Puxa, eu tô sem teclado aqui. Mas eu vou deixar o e-mail aqui pra vocês. Qualquer coisa a gente vai conversando depois. E a Valdez está dizendo que os idiomas são vários: inglês, alemão, espanhol, português. Se ele tem facilidade com todo esse tipo de idioma, ele tem facilidade com línguas. Aí já não seria nem o caso de que ele viveu em todos esses países. Pode até ter vivido, mas seria o caso de ser uma consciência muito estudiosa e que tem facilidade com idiomas. Porque veja só, uma pessoa que vive na Europa, ela transita todos esses idiomas que você falou aí. Ela pode morar na França, mas ela tem que ter contato. A Alemanha é logo ali. A Alemanha, 300 km de distância, 200 km de distância está na Alemanha. A Inglaterra é a mesma coisa por outro lado. A Europa tem muito. Esses idiomas todos eles são muito próximos na Europa. Então, uma pessoa que viveu na Europa, se ela era um intelectual na Europa, ela tinha que ter algum nível de afinidade com todos esses idiomas. Então, para mim, ele fez mestrado na Alemanha. Já é mais um indício, né? Por que ele escolheu a Alemanha? Poderia ter escolhido Japão, França, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, qualquer um. Escolheu a Alemanha por quê? Tudo isso tem que começar a levar em conta, porque estudar o nosso passado é montar um quebra-cabeça. Você acha um indício aqui, acha outro lá, e você vai compondo tudo isso. Você vai montando uma composição com essas informações todas.
Então, Valdete, essa informação da facilidade dele com idiomas já mostra que ele já é uma pessoa que há muitas vidas mexe com questão do conhecimento. E se ele fazer mestrado na Alemanha, é uma boa suspeita já. Por que ele escolheu a Alemanha? Poderia ter escolhido outro lugar. Então isso tudo ajuda a gente a começar a traçar algumas hipóteses sobre o passado. Mas só você e ele próprio vão ter condição de avaliar mais de perto. Eu aqui à distância não conseguiria ter essas informações. Adriano está dizendo o seguinte: tenho muita habilidade e facilidade com a questão de informação pela internet, até mesmo vivências parapsíquicas nesse meio. Sinto muito o campo desta palestra, está bem agradável. Legal. Agora, em geral, essa questão da internet e informações, como são muito novas, não são de outras vidas. Isso aí seria mais uma questão do teu último intermissivo. Então, questões ali do teu último intermissivo ou, sei lá, vida em outros planetas, vida em lugares mais avançados. Tem muita coisa para a gente estudar nesse sentido. Agora, pessoal, eu tenho, deixa eu ver o que mais, tá acabando meu tempo aqui, eu queria falar um pouco para vocês sobre... então chegou aqui. Eu queria falar para vocês o seguinte, isso tudo que eu estou falando para vocês é o resultado de uma pesquisa que eu estou fazendo, que é o nome disso, então, uma técnica que eu estou desenvolvendo, que é a técnica da paracaptação retrocognitiva, que é o quê? Como você faz para ter retrocognição através do estudo. Você, através do estudo direcionado, do estudo técnico, dá um jeito de ter retrocognições. Eu divido essa técnica nesses 4 estágios aqui, que é o autoinventário, a autopesquisa, saturação do holopensene pessoal e correlações parapsíquicas, mas eu não vou ter tempo de explicar isso agora. O que eu estou dizendo para vocês aqui? Que essa técnica aqui, eu vou apresentar ela de uma maneira estruturada, organizada, pela primeira vez no 2º Congresso dos Intermissivistas, que vai acontecer agora em julho aqui em Foz, dias 12, 13 e 14 de julho. Assim como o Adriano disse aqui que tem muita afinidade com o tema de retrocognições, eu também tenho. Meu principal tema de pesquisa na Conscienciologia é a história do parapsiquismo. Então eu estudo muito a questão histórica do processo parapsíquico. E isso aí me fez cair no tema, no fenômeno da retrocognição. Eu tenho muita afinidade com esse tema e eu venho estudando ele já há 10 anos. E eu estruturei essa técnica com base nas minhas pesquisas. Eu vou apresentar ela no congresso. Esse congresso, pessoal, eu estou com o folder dele aqui, ele vai acontecer agora em julho aqui em Foz. Mas eu tô vendo aqui que vários de vocês aqui não são aqui de Foz, vocês são de vários lugares, até tem gente da Espanha, da França, de vários lugares. Esse congresso ele vai ser transmitido pela internet. Então vocês podem fazer a inscrição de vocês e assistir dessa maneira que a gente está vendo agora aqui, pela internet. Eu peço que quem tiver interesse no congresso entre no próprio site da Apex, que lá tem várias informações, tem lá escrito Congresso dos Intermissivistas, tem resumo, tem todas as apresentações, tem muita gente que vai falar de retrocognição, de amizades evolutivas, de liderança parapsíquica, de superdotação, do curso intermissivo, de lembrança de vidas anteriores, da pré-intermissão. Pré-intermissão é um tema que o professor Valdo lançou há pouco tempo atrás, 2, 3, acho que no máximo 6 meses atrás. Que é o quê? É o período que você passa logo depois da tua morte, em que você vai desfazendo ou assim, você vai fechando aquelas situações, as relações que você viveu na tua última vida. Você vai assentando esse processo todo. Para quê? Para que você possa ir depois para um curso intermissivo. Então essa questão da pré-intermissão também vai ter uma apresentação bem interessante. Nós vamos falar sobre Maxi ProEx grupal, ProEx. Então tem vários temas assim, o conteúdo do congresso está muito rico. E se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no site da Apex, pelo próprio site fazer a inscrição de vocês. E de onde vocês estiverem aí, vocês podem assistir o congresso. Então fica um convite para quem quiser aprofundar nesse tema, que eu também tenho muita afinidade, questão da retrocognição, cursos intermissivos, rememoração. Eu tenho muita afinidade com isso. Agora, a gente vai usar esse congresso para fazer um debate amplo sobre o assunto. Então quem tiver interesse, procura ali no site da Apex, tem todas as informações necessárias. Procura lá, que seria legal poder contar com a participação de vocês. Quanto tempo que a gente tem? Acabou. Pessoal,
o meu tempo tá praticamente esgotado aqui. Se alguém quiser fazer uma última pergunta rapidinho, ainda tem tempo. Senão, a gente vai encerrar por aqui a nossa apresentação. Então nós colocamos aqui embaixo o site da Apex, que é apexinternacional.org. Quem tiver interesse em ter mais informação no congresso, vai lá. Eu vou pedir pro Ricardo digitar o meu e-mail aqui também, que é sem o A. DO sem o E. O Schneider. SCHNEIDER @yahoo.com.br. Então, a gente está digitando aqui, ó, tá o meu e-mail aí também. Se alguém quiser mandar algum e-mail, fazer alguma pergunta, pedir dica de livro, qualquer coisa. Então, pesquisador, um tem que ajudar o outro. Então, fica aí o convite para vocês. Quem quiser participar do congresso, eu, sim, sou suspeito para falar porque eu vou ser um dos conferencistas, mas acho que vai ter muita coisa boa. E a vantagem é que vocês mesmo, sem se deslocar para Foz, vão poder assistir de onde vocês estão. Não, Valdete, ele é mais barato que o presencial. Eu acho que é R$100 e poucos para assistir os 3 dias. O presencial é mais caro. Mas acho que no site da Apex tem as informações lá. Legal, Willy. Obrigado. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês, as contribuições, o pessoal que fez bastante pergunta aí. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Quem quiser acompanhar o congresso, ou se não, em outras situações, outros cursos aí que a gente venha dar. Boa tarde para vocês, bom final de semana.